Olá, meu nome é Bruno, eu sou aluno de Engenharia de Produção, estou cursando meu último semestre, e eu vou apresentar o trabalho da matéria Projeto Integrador 2, tá? O tema que eu escolhi para apresentar é um outro projeto que eu realizei numa outra matéria, chamada Gestão de Projetos, tá? Onde o grupo teria que encontrar uma instituição que necessitasse de ajuda e encontrar alguma forma de ajudar essa instituição, seja doação de valores, doação de produtos de higiene, alimentação, qualquer tipo de ajuda. Então, os Sorrisos que Curam possuem os seguintes integrantes. Eu, Bruno Sanches, como gerente do projeto, então a ideia seria que eu gerenciasse tanto os outros integrantes, mas também o projeto em si, e os outros integrantes são o João César, o Vitor Campos e o Vitor Dias, tá? Então, o projeto Sorrisos que Curam tem como objetivo apoiar uma ONG de crianças com câncer, tanto por meio de doações de alimento ou de higiene, produtos de higiene, mas também como recursos financeiros na compra de medicamentos. E como que a gente chegou nessa ONG? O nosso professor, João Walter, ele já fazia doações esporádicas para essa instituição e ele recomendou durante a aula se algum grupo gostaria de ajudar essa instituição. Então, o nosso grupo se interessou e aceitamos a proposta do professor, dando assim início ao projeto Sorrisos que Curam. Então, basicamente aqui, o início do projeto. Quais seriam as premissas? Arrecadar R$ 1.060 com a venda de rifas e doações de alimento e produtos de higiene, tá? Quais seriam os benefícios? A gente ia proporcionar um melhor bem-estar para essas crianças que precisam de ajuda, ia criar ali uma rede de apoio para a ONG, além de aumentar a visibilidade da ONG também. E quais seriam os nossos custos, o custo desse projeto? Basicamente, o vencedor da rifa teria que receber um valor, as caixas de doações, então a nossa ideia era posicionar as caixas em determinados lugares estratégicos para conseguir o máximo de doações possíveis, e as impressões que iriam nessas caixas para informar as pessoas que tivessem algum interesse de fazer doação, tá? O nosso prazo era até 2 de dezembro de 2024, e as restrições, basicamente, seriam o tempo e a dependência de doação. Bom, vindo para cá para os principais riscos que o nosso projeto iria enfrentar. Basicamente, poucos lugares para deixar as caixas de coleta, então a gente tinha esse problema. Baixa arrecadação de fundos, então a gente desde o começo pensou que talvez nós não conseguíssemos arrecadar o quanto nós desejávamos, e engajamento suficiente. A gente tinha a estratégia de criar um Instagram, mas o medo de que a gente não conseguisse alcançar um número de seguidores relativamente significante era um risco que a gente acreditava que era possível. Tá? Vindo aqui para a estrutura analítica do nosso projeto, basicamente aqui é um fluxograma que mostra todos os processos que a gente iria passar. Então, começando aqui pelo lado esquerdo, basicamente a gente iniciou, após receber a recomendação do professor, uma análise da instituição, entender como que a instituição funcionava, a história da instituição, saber um pouco sobre a instituição, tá? Em seguida, a gente entrou em contato com a instituição para entender quais seriam as necessidades dessa instituição, tá? E, em seguida, analisar as restrições que foram apresentadas no slide anterior. Feito isso, a gente passaria para a parte do planejamento do nosso projeto, então a criação do escopo, a validação do nosso projeto, tá? A criação desse fluxograma e, por último, um cronograma que foi essencial para a gente saber se nós estávamos em dia com o nosso projeto ou não. Em seguida, a gente teria a divulgação do projeto, então a nossa ideia era criar uma rede social, mais especificamente um Instagram, para divulgar a nossa ideia, e fazer postagens semanais para conseguir o máximo possível de seguidor. Além disso, a gente também começou a focar na parte de coleta de recursos. Então, tanto na parte de estruturar a rifa, mas como a parte de arrecadação através das caixas, tá? E para finalizar, a gente teria a parte da doação,
seria a doação do valor arrecadado, a entrega desses itens arrecadados. Então, inicialmente, como a gente tinha a ideia de arrecadar produtos de higiene e alimento, a gente teria que pensar na parte de como levar esses produtos até a instituição. E, por último, o sorteio do vencedor. Então, aqui foi o primeiro cronograma que a gente criou, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui todas as etapas divididas em semanas. Então, o nosso projeto iniciou ali no dia 13 de agosto, com a elaboração do nosso grupo, com a junção de todos os integrantes, e a gente passaria por todos esses processos de definição de projeto, escopo, desenvolvimento do projeto ali após a primeira entrega, o início da campanha, elaboração do conteúdo postado, arrecadação, término da campanha, planejamento para doação e sorteio, e assim, e finalmente a doação. Então, o cronograma ele foi essencial para a gente saber aonde a gente estava, se o tempo estava crítico ou não, se a gente precisava correr ou não. Então, esse foi o primeiro cronograma, e no decorrer da apresentação, eu vou apresentando como estavam os cronogramas em determinada parte do projeto que a gente se encontrava, tá? Bom, aqui já foi a nossa primeira entrega, então foi logo após 4 semanas de desenvolvimento desse projeto. Como você pode ver, a gente cancelou a ideia de arrecadação de produtos através das caixas. E por que isso aconteceu? A gente encontrou muita dificuldade de localizar lugares para deixar essas caixas. Então a gente conversou com a ESEG e ela disse que não seria mais possível deixar essas caixas posicionadas na entrada da faculdade. Então a faculdade não permitiu que a gente colocasse essas caixas lá. A gente tentou entrar em contato com outros lugares, como, por exemplo, igrejas ou prédios dos integrantes do grupo, mas também não foi possível. Então, nós decidimos focar 100% na venda de rifa, que era o que provavelmente seria mais fácil de conseguir concluir. Bom, aqui, nessa parte do projeto, a gente já tinha passado pela primeira entrega, a gente já tinha realizado todo o planejamento da rifa e tinha dado início da nossa campanha, tá? Então, a gente ia começar a arrecadação das rifas. Então, aqui a gente teria mais ou menos 7 ou 8 semanas de arrecadação de rifas e de produtos, tá? Até o final do projeto. Bom, uma parte importante que o professor deu bastante foco é a importância de ficar em contato constante com a instituição que a gente estava ajudando. Então, eu, como gestor, eu busquei sempre mandar pelo menos uma mensagem por semana, explicando para a Clara, que foi assistente social, que sempre ficou em contato com a gente, sobre como estava o projeto, qual que estava o andamento, qual que era o valor que a gente já tinha arrecadado, enfim. Toda semana eu buscava mandar uma mensagem para deixar eles a par de como que estava a situação do nosso projeto. E isso foi muito relevante, principalmente para mim. Eu vou explicar mais ou menos nos próximos slides porque da relevância de entrar em contato com a ONG e sempre manter esse contato. Então, mais para frente eu vou explicar o porquê. Bom, uma das nossas ideias, então, era montar o Instagram. Então, aqui nessa altura do projeto, a gente já tinha montado o Instagram. A meta era conseguir 300 seguidores, tá? E com isso, conseguir mais doações possíveis, né? Em seguida, também, aqui a gente já tinha criado a nossa rifa. A gente já encontrou essa rifa web, que é uma rifa online. A gente achou que seria mais fácil para arrecadar, então a gente conseguiria mandar essa rifa tanto para as pessoas através do WhatsApp, mas também conseguiria vender ali presencialmente. Então a gente criou esse QR Code para facilitar o acesso, então a gente encaminhava esse QR Code ou o link para as pessoas, e elas ali selecionavam um número e compravam o número desejado, tá? Bom, e quais seriam as nossas estratégias de arrecadação?